Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William Aires e hoje eu estou aqui novamente para a nossa 7ª aula da disciplina de Administração de Conflitos e Relacionamentos. Como vocês sabem, permanece esse modelo dada a questão da quarentena, do isolamento social, e estou transmitindo novamente aqui de casa. Hoje eu estou fazendo testes com novos programas. Eu agradeço novamente aos alunos que indicaram o OBS Studio para que eu pudesse gravar aulas melhores para vocês e ter outras ferramentas aqui disponíveis também, certo? O tema da nossa aula de hoje é baseado nas questões de liderança. Quando eu falo de líderes, você possivelmente vem à cabeça várias pessoas que já passaram na sua vida, já estiveram presentes ali na sua vida. Essas pessoas, elas desempenham papéis extremamente importantes na rotina de uma organização ou em qualquer outro ambiente a qual elas são necessárias. Aqui no conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, vocês vão poder perceber que líderes são diferentes de chefes. Por quê? O chefe é aquela concepção de autoridade formal, aquela pessoa que estipula ordens, estipula comportamentos dentro das organizações. Quando eu falo em questões de liderança, um líder nem sempre é um chefe ou vice-versa. Por quê? Algumas pessoas elas não desenvolvem aptidões de liderança, elas não estudam isso a fundo, então elas perdem um pouco do desenvolvimento dessa atribuição. Se você é uma pessoa que está em constante profissionalização, em constante estudo dessa área, consequentemente você está em desenvolvimento. Significa que eu posso aprender a ser um bom líder? Sim, existem N modelos, N ferramentas que auxiliam as pessoas que estão em uma situação que é necessária uma liderança, elas terem para si esse papel, elas desenvolverem essas atribuições e principalmente colocar isso em prática. Fui uma pessoa tímida, hoje não sou mais. Estudar liderança ajudou? Sim. Estar em um constante processo de desenvolvimento de ferramentas que influenciam pessoas, motivam pessoas, te tornam ali um potencial líder. Existem pessoas que têm essas aptidões desenvolvidas naturalmente, porém não significa que elas conseguem aplicar em sua magnitude todas as ferramentas necessárias para um bom direcionamento de equipe. Por quê? Aqui o nosso tema é liderança dentro das organizações. No seu ambiente de trabalho, você conhece um líder nato, um líder um líder potencial, ou até mesmo o seu líder ou seu chefe, ele é um líder? Então, quando nós falamos de liderança, não significa que todos os chefes eles vão colocar isso em prática. Então, tomem cuidado enquanto a isso. Liderança é uma atribuição que um indivíduo consegue desenvolver e ele tem esse talento, essa aptidão desenvolvida com o passar do tempo, com muitas práticas, muitos estudos. Sim, porque não me adianta eu colocar aqui vários conceitos, várias métricas, várias ferramentas, sendo que eu não consigo colocar isso em prática. Um bom líder, ele faz isso desde o primeiro momento, o que nós chamamos de análise de teste. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma situação ali, ou um local onde eu posso aplicar essa ferramenta, então é necessário que eu coloque isso em prática para fazer a testagem, ou seja, saber se aquilo vai ser funcional, vai ter efetividade ou não naquela realidade. Significa que as equipes elas estão em constante mudança. Por exemplo, se eu pegar o primeiro dia do ano e o último dia do ano e eu fizer uma análise das pessoas que iniciaram o ano na minha equipe e as pessoas que
finalizar o ano na equipe, certeza que você vai ter no mínimo uma mudança. Pode ser uma mudança de um indivíduo a mais, um indivíduo a menos, ou a troca de algum indivíduo que compõe aquela equipe. Então, sempre estejam atentos às mudanças que acontecem dentro das equipes. Por quê? Uma equipe significa liderados. Se você é o líder, você tem que estar atento enquanto aos seus liderados. E vice-versa, porque se você também tem um líder, você tem que ficar atento se aquele líder acabar sendo modificado, você tiver um outro integrante ali naquele espaço, ou se você percebe que o seu líder está com um comportamento que está em constante mudança. Pode ser por base na personalidade daquele indivíduo ou por base nas testagens que ele está fazendo. Então fiquem atentos enquanto a isso. Uma pessoa que consegue identificar isso, obviamente ela está um passo à frente em qualquer ambiente organizacional. Bom, dito tudo isso, eu tenho aqui para vocês os nossos objetivos de aprendizagem da nossa aula de hoje, que é em si uma tríade. Primeiro, explicar o processo de liderança e seus desdobramentos, como ele acontece, como ele é efetivo, aonde ele é eficiente ou não. Segundo, descrever os estilos básicos de liderança e suas variantes. Nós temos vários estilos de liderança. Nós vamos tratar aqui de alguns específicos quando eu consigo vincular ao tema administração de conflitos. Por quê? Há alguns perfis de liderança que tendem a gerar conflitos e há outros que tendem a amenizar conflitos. Existe um melhor do que o outro? Não. Por quê? Como eu já disse para vocês em aulas anteriores, conflito não é uma palavra que significa algo propriamente ruim. Haverá momentos em que não há conflitos em um ambiente que será necessário você estimular um conflito para assim você consequentemente estimular criatividade. Por exemplo, se eu tenho um ano inteiro para fazer uma determinada atividade, obviamente não há uma situação de conflito porque o período de tempo é muito grande. Só que se eu acabo estreitando esse período de tempo, eu gero um conflito baseado em tempo, recurso e resultado. Então, haverá momentos com necessidade de conflitos em um determinado ambiente para estimular a criatividade da equipe, ao mesmo tempo que estimula melhores resultados. Beleza? Terceiro ponto, compreender a relação de liderança e feedback com o controle das atividades. Como eu já mencionei em uma aula anterior, nós já trabalhamos a respeito disso, feedback é o processo constante de dar relatos, dar como uma espécie de opinião técnica para um liderado, para que ele melhore ali o seu ritmo, seu desempenho dentro da equipe. Ao mesmo tempo que um bom líder é aquele que recebe feedbacks, porque o feedback ele é como se fosse uma crítica construtiva. Você dar ali um alerta sobre algo negativo para que a pessoa esteja em constante mudança e melhoria é extremamente importante. Para isso, eu tenho um conceito que eu compactuo com ele, eu gosto muito desse conceito quando eu falo de liderança. Vamos lá? Os líderes estabelecem direções por meio de desenvolvimento de uma visão de futuro. Depois engajam as pessoas, comunicando-lhes essa visão e inspirando-as a superar os obstáculos. O autor é Robbins e ela é uma citação tanto recente, que é 2010, mas essa citação ela foi se desenvolvendo com o passar dos anos. Então eu indico o autor, indico que alguns de vocês que têm ali um interesse em crescimento na carreira, em vir a preencher um cargo de liderança, trabalhar e estudar um pouquinho melhor essas técnicas pós-disciplina também, ok, pessoal? Porque nós estamos falando ali de crescimento na carreira, ok? Bom, antes de entrar a fundo realmente no nosso conteúdo, eu gostaria de dar um alerta para vocês. Primeiro, as nossas aulas elas vão ganhar um formato específico a partir de então. Vocês vão ter aqui gravada essa aula de em torno de 30 minutos e pós essa gravação, no horário que seria a continuação da nossa aula, mais precisamente entre umas 7h30 e 7h40,
vocês vão ter uma live que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês, na descrição do vídeo, o link para que vocês possam acessar e interagir comigo, que daí eu vou estar respondendo questões específicas dos nossos alunos. Então, maximizem esse tempo e a importância desse espaço. Assistida a aula, no decorrer da própria aula, vocês podem fazer anotações de algumas dúvidas que possam vir a surgir. Então, aí você já tem a sua anotação feita, você está ali com o seu caderninho na mão, com a sua dúvida em mente, digita e manda para mim ali no chat da nossa live, que eu vou estar respondendo um por um à medida que as dúvidas forem chegando, beleza? Qualquer coisa, vocês também podem deixar a sua dúvida enviando para o professor mediador. O seu professor mediador estará enviando sua dúvida para mim e eu vou estar respondendo pontualmente cada um de vocês em tempo hábil, certo? Combinado? Então, lembrando, das 7 às 7h30, vocês têm aqui essa aula gravada. A partir das 7h30 até umas 7h50, que seria o tempo da nossa aula, vocês terão uma live ali para tirar as dúvidas comigo. Combinado? Eu espero todos na nossa live. Vamos lá. Primeiro, as formas de expressar o poder. Quando eu falo de liderança, eu também falo, consequentemente, de poder. Porque é o poder que você tem, as formas de poder que você tem para influenciar ou direcionar pessoas para uma determinada meta. A primeira é literalmente influenciar. Como que você consegue influenciar um indivíduo? É através de concessões, é através de acordos, de negociação, entre outras formas. Ali nós também temos a questão do controle. Se eu tenho uma autoridade formal, eu estou em um cargo formal, eu também tenho um poder de controle, seja sobre os meios que eu disponho ali, sobre a estrutura organizacional, ou seja, simplesmente sobre o poder de decisão. Se eu vou ou não vou deixar aqueles indivíduos seguirem com um determinado projeto, com uma determinada forma de se desenvolver aquele projeto. É comum um determinado tipo de conflito em algumas equipes em que vocês têm ali um projeto conjunto que envolve várias pessoas, mas uma parte da equipe opta por um determinado tipo de comportamento ou uma determinada técnica para desenvolver aquela atividade, aquele projeto. E a outra, por sua vez, opta por uma segunda vertente. E aí nós temos um conflito. Um conflito em qual será mais eficiente, é pela aptidão, é pelo desempenho. Então aí entra o papel do líder, em que ele vai desempenhar o papel de controle. Ele vai optar por uma das duas, ou ele pode maximizar, juntar essas duas formas técnicas de desenvolver um projeto para atingir essa meta. Outra forma, a articulação. Como que um líder consegue influenciar uma equipe como um todo? É difícil um líder que consegue orquestrar uma forma de todos os indivíduos, todos os seus liderados, compactuarem com a opinião dele. Para isso existe a articulação. Você tem que convencer a maior quantidade de indivíduos que a sua visão, o seu direcionamento é o correto. Convencida uma maioria, obviamente os demais eles se sentem impulsionados ou vão junto com os demais. Ok? Temos também a arbitragem, que é aquele processo de seleção ali das aptidões e também dos direcionamentos. Se eu tenho ali várias formas de deliberação, várias formas que eu tenho que optar, obviamente a arbitragem serve para isso, punindo ou estimulando um determinado comportamento. A deliberação, por sua vez, ela vai selecionar de uma forma positiva ou negativa determinadas técnicas ou determinados comportamentos. Imaginem uma lista. Eu tenho um determinado valor de capital para investir num projeto e eu tenho uma listagem de necessidades. Na deliberação, eu vou selecionar apenas aquelas que eu realmente reconheço como necessárias e deixo de lado outras porque eu não tenho capital suficiente para investir naquilo. Seria essa a lógica da deliberação nas formas de poder. Uma segunda forma são as concepções de liderança. Como que um líder direciona os liderados? A principal, ele em destaque, é a motivação. Nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais no final desse vídeo. Significa a forma com que você consegue estimular os outros indivíduos. A condução é você estar à frente, levando os demais liderados
para o mesmo caminho através de uma meta conjunta. Você está conduzindo. Já viram aquela lógica de um líder estar sempre à frente do processo? Esse seria um modelo, a concepção de liderança com base em condução. E o direcionamento é aquele líder que ensina, que exemplifica, que instrui os seus liderados, direcionando para que eles estejam sempre com uma meta sempre à frente, estejam sempre direcionados a atingir aquela meta de uma forma eficiente. Existem os líderes que são influenciadores. Eu gosto do exemplo dos digitais influencers, que são esses blogueiros, essas pessoas que ganharam visibilidade na internet e influenciam outras pessoas a consumirem ou a se comportarem como elas. Mas como que eles conseguem isso? Geralmente as pessoas que são influenciadas, elas enxergam nessa pessoa que está influenciando algo que elas valorizam. Então, se você tem uma consciência que a sua equipe tem valores e comportamentos e atitudes que você também compactua, é mais fácil, porque você tem essa influência. Você tem um comportamento que a maioria reconhece como também daquele indivíduo. Como seria isso? Se eu gosto de azul, obviamente, eu sei que todos aqueles que gostam de azul, eles sempre serão influenciados quando eu utilizar esse ponto como uma base de instrução, certo? Por exemplo, temos que escolher aqui um uniforme para a equipe, porque nossa equipe não tinha um uniforme, nós vamos ter um novo uniforme a partir de então. E ali eu gosto de azul, então eu vou apresentar uma proposta de azul que vai influenciar os demais que também gostam, e assim por diante. E aí vem o último ponto, que é o convencimento. O convencimento é a lógica central da negociação. Os seus argumentos vão tentar converter uma equipe ou um determinado grupo de liderados que não concorda com o seu posicionamento. Então aí entra o seu poder de argumentação para convencê-los que a sua técnica, a sua visão, o seu direcionamento ali é o melhor a ser seguido naquele momento, ok? Nós temos aqui dois tipos de líderes, os formais e os informais ou emergentes. Os formais são aqueles que estão em um cargo, estão ali compondo um determinado setor, que eles são literalmente papéis de líderes, como os gerentes, como os supervisores, como os diretores, eles são líderes formais. Mas, professor, você não disse que eles seriam chefes? Eles são, consequentemente, chefes porque eles têm poder de decisão sobre algum fator. Porém, eles desempenhando e utilizando técnicas de liderança, eles também são líderes e muitas vezes esses valores da liderança, eles são tão ressaltados e tão prezados pelo aquele indivíduo que o papel ou o subtermo chefe é deixado de lado e ele é enxergado somente como um líder, ok? Indo contraponto a isso, nós temos os líderes informais ou os emergentes. Já ouviram o termo porta-voz? Quando nós temos um conflito entre líder e liderados, sempre haverá um dos liderados que assumirá o papel de porta-voz, que é o negociador. Aquele que levará as demandas dos liderados para, obviamente, o líder em questão, e ali vai corresponder àquelas expectativas. Eles são informais porque eles não são, obviamente, não compõem ali um cargo que seja expressamente de liderança, de chefia, mas eles têm ali um grau de relevância, eles foram literalmente eleitos pelos demais liderados para corresponder àquela demanda conjunta. Então, eles estão literalmente à frente daquele processo. Sabe, novamente, a lógica de um líder sempre à frente, demonstrando o caminho aos seus liderados? Isso seria um líder informal. Muitos desses líderes informais ou emergentes, os dois conceitos estão corretos, eles se tornam líderes formais futuramente quando eles são reconhecidos como tal. Por exemplo, futuramente esse líder ele é desligado dessa organização porque ele foi para uma outra empresa ou porque a própria empresa não reconhecia mais o trabalho dele como eficiente. Eles precisam de um outro colaborador que vá compor aquele cargo, substituí-lo. Então, esses líderes informais e emergentes, eles recebem o conceito, o termo de emergente, porque
que eles podem se tornar líderes formais futuramente, estando em um cargo de chefia, de liderança, com uma atribuição significativa. E o que um líder precisa ter, afinal de contas? Pessoal, eu separei aqui 3 conceitos chaves que delimitam a ideia de um bom líder. Primeiro, a liderança ela é uma competência que exerce influência sobre os indivíduos, sobre os grupos. Então, um bom líder ele é influenciador. Ele consegue te influenciar utilizando alguma daquelas aptidões que eu mostrei no início, pela fala, pelo carisma, que eu já vou falar para vocês também. Além disso, ele tem que ter um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas por meio da ação. Não adianta um líder ter uma formação esplêndida, ele ser graduado, mestrado, doutorado, e ele não colocar em prática os conhecimentos técnicos que ele detém em cima dessa finalidade. Então, um bom líder ele está em uma constante testagem, ele está sempre testando a sua equipe para ver a melhor forma com que ela se desempenha. Okay? Esses conhecimentos e habilidades resultam de aprendizagem contínua. Posso ser doutor. Chegou a hora de um próximo nível ou de uma reciclagem. Sempre haverá necessidade de estudos contínuos em cima desse processo. Então, um bom líder ele sempre está lendo, ele sempre está verificando formas de influenciar pessoas, como chegar às pessoas, como se comunicar para que elas estejam ouvindo corretamente, porque a comunicação não é só o fato de falar. Falar é diferente de se comunicar. Comunicação é o fator ou a ferramenta ou conceito-chave que delimita o fato de você conseguir falar, a pessoa conseguir ouvir e interpretar aquilo de uma forma com que realmente o motivo da sua fala tenha sido contemplado. Ou seja, você conseguir falar de uma forma que aquele indivíduo compreenda e se comporte da forma com que você deseja, ok? E aí nós temos aqui as orientações das lideranças. Professor, existe uma forma efetiva, uma melhor forma? Não, eu gosto de dizer que as orientações das lideranças elas vão estar sempre oscilando com base na situação. Vejam aqui no slide, eu coloquei uma balança. Essa base dessa balança, ela significa situação. De acordo com a situação daquele momento, você vai ter uma orientação para a democracia ou para a tirania. Como que eu tenho que entender esse processo? Um comportamento tirano, da tirania, ele é orientado para a tarefa. Eu tenho uma tarefa específica que precisa ser desenvolvida, então haverá necessidade de um comportamento autocrático, ou seja, eu vou impor a minha vontade, eu vou dar ordens expressas para que os meus liderados se comportem e cheguem ao objetivo almejado. Quando eu tenho um outro tipo de situação, que eu preciso de ideias, que eu preciso de ferramentas expressivas, eu posso optar por uma orientação para a democracia, em que eu vou ouvir aos meus liderados, vou reunir ali as suas aptidões, as suas demandas e seu conhecimento técnico em prol de uma meta. Esse comportamento ele é orientado para pessoas. Então, as pessoas que estão ali na minha equipe, que elas serão mais valorizadas naquele processo. Porém, nós temos aqui também a técnica ou a demagogia. Vocês conhecem um bom demagogo? Demagogo é todo aquele que cria psicologicamente um personagem daquilo que ele pode ser, de como ele deveria se comportar. Eu conheço inúmeras pessoas que, na verdade, elas não são conhecedoras a fundo de um determinado assunto, mas naquele momento em que elas são requisitadas para falar sobre ele, elas, obviamente, como se elas estivessem vivendo um personagem. Elas se tornam uma suposta detentora daquele conhecimento e ela consegue falar expressamente sobre ele e convencer os seus ouvintes. Um demagogo, ele literalmente, ele tem um poder de convencimento muito grande. Um bom líder, muitas vezes, ele não é como no próprio livro está escrito, ele não é um super-herói que ele está sempre apronta
atendimento, que ele conhece sobre tudo, ele sabe tudo e ele é o detentor do poder. Muitas vezes é necessário que ele demonstre isso para demonstrar segurança à sua equipe e, obviamente, conseguir dar andamento nas atividades, certo? Vocês têm algum exemplo para falar para mim sobre os demagogos? Contem para mim logo mais na nossa live. Eu tenho aqui 3 tipos específicos de liderança que eu posso falar para vocês quando eu falo de administração de conflitos. Primeira é a tradicional, um líder negociador. Ele entende que para que você chegue a uma meta é necessário ele abrir mão de algo, ao mesmo tempo que você também tem que abrir mão de algo para que a meta seja atingida. Então, todas aquelas ferramentas que nós falamos em aulas anteriores do negociador, elas são aplicáveis a um estilo de liderança tradicional. Você sempre estará barganhando para conseguir chegar ao objetivo final. O situacional, ele considera a situação em si. Então, eu posso oscilar entre o perfil democrático e o perfil mais autoritário, de acordo com a situação. Eu considero que esse é um estilo de liderança muito utilizado nos dias atuais, se não o mais utilizado. E aí, mais o terceiro ponto seria o carisma. Sabe aquele líder carismático, que ele consegue ouvir, ele consegue literalmente convencer pessoas com base no seu carisma? Ele geralmente é um exemplo para os seus liderados. Então, condicionalmente, esses liderados, eles admiram seu líder. Então, quando esse líder dá uma ordem, não é entendido só como uma ordem, mas sim como uma necessidade de contemplar as necessidades daquele líder, porque o seu carisma está falando mais alto e está condicionando essa equipe, certo? Lembrando desses 3 tipos de liderança, de estilos de liderança, nós temos aqui a motivação. No início da nossa aulinha eu falei um pouquinho sobre a motivação para vocês. Motivar é o que te move, o que te leva a ser correspondido. Existem diversas situações no ambiente organizacional que ela motiva uma equipe e diversas situações que desmotiva. Muitas vezes falamos de equipes que são motivadas com base em um consenso comum. Isso é um problema. Algumas situações você consegue mensurar uma motivação conjunta, o que está levando aquela equipe a resultados expressivos. Mas na maioria das vezes o líder deve estar ciente de motivações individuais ou motivações da maioria. Então sempre estejam desempenhando feedbacks para isso. Temos aqui exemplos de situações que motivam. Poder seguir orientações grupais, ou seja, um consenso comum. Consultar pessoas e ser consultadas. Quem não gosta de ser ouvido, consegue ser correspondido e saber que faz parte de uma equipe. Uso de talentos pessoais, desenvolvimento das organizações. Muitas vezes você sabe, você conhece algo e você pode dar mais. Então, o líder que reconhece isso num liderado, aquele liderado se sente motivado, porque seu líder está ouvindo. Promover o desenvolvimento de talentos com aqueles quais trabalha. Um bom líder, ele sempre está motivando os seus liderados a melhorias. Ele identifica talentos individuais e utiliza desses talentos individuais para melhoria do desempenho conjunto. E aí nós também temos situações que desmotivam. Tratamento impessoal, nenhuma pessoa gosta de ter intimidade ou dar intimidade a um ambiente de equipe em que ela realmente não expressa isso. Ser forçado a desenvolver atividades sem significado. Vocês já receberam uma demanda e vocês não viram necessidade naquilo. Como que vocês gostariam de desenvolver aquela tarefa se vocês não veem um motivo para isso? Sentir que as suas intenções não são reconhecidas. Isso é um problema muito sério. Você não se sentir correspondido, não ser ouvido naquele processo. Ter que conviver com meio de um clima de falsidade, pessoas competindo com outras pessoas. Isso é um conflito constante. E aí nós entramos no último ponto, que é o feedback. Feedback é você ouvir e ser ouvido. Para isso nós temos 4 ferramentas centrais. Você tem que estabelecer uma relação de confiança. O feedback ele deve ser constante. Você deve ouvir o seu liderado, ou se você é um liderado, você também tem que dar o feedback ao seu líder para que vocês estejam em um processo de constância, de melhoria. Saber que vocês têm ali uma relação de comunicação constante.
O feedback é um exame conjunto. Você pode dar feedbacks para uma equipe ou dar feedbacks individuais, mas esse deve ser um exame sempre constituído, voltado às metas, ao desempenho conjunto. Ouvir e receber feedback sem levar para o lado pessoal. Pessoas que levam tudo para o lado pessoal, você precisa primeiro identificar o motivo desse conflito intrapessoal para depois conseguir dar um feedback efetivo. E por fim, a habilidade de você falar algo que não ofenda, ter um contato, uma comunicação expressiva e afetuosa, porque nenhuma pessoa gosta de ser abordada de uma forma hostil, porque senão a finalidade do feedback ela não vai estar sendo correspondida. Afinal de contas, é necessário que o feedback tenha amplitude nesse processo. Bom, creio que nosso tempo já foi contemplado. Como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo o link para a nossa live. E eu espero muitas dúvidas para a gente poder estar interagindo e levando um pouco mais adiante esses conhecimentos adquiridos aqui na nossa aulinha, certo? Eu espero vocês até mais. Tchau, tchau! EAD, Unicef, do meu jeito, no meu